Olá, irmãos. Deus abençoe a todos. Irei louvar a Deus com um louvor maravilhoso que fala do amor de Deus para nossas vidas. Que os irmãos possam estar recebendo essa mensagem que vem de Deus para o coração dos irmãos. Amém? Se as ondas desse mar da vida quiserem me afogar, em ti eu vou confiar. Se no caminho há desertos tentando me parar, em ti eu vou confiar. Oh, oh, oh. As ondas desse mar da vida quiserem me afogar, em ti eu vou confiar. Se no caminho há desertos tentando me parar, em ti eu vou confiar. Se o vento soprar em meu barco, eu confiarei no teu grande amor, Senhor. Se o medo tentar impedir-me, eu descansarei no teu grande amor, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim. Se o vento soprar em meu barco, eu confiarei no teu grande amor, Senhor. Se o medo tentar impedir-me, eu descansarei no teu grande amor, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim. O amor que me comprou sem explicação, levanto as minhas mãos, por te adorar por causa deste amor. Sou livre, sou livre. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se
se entregar por mim, meu Deus. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar alcançando cada coração, cada família que nesta noite conosco cultua o Senhor. O nosso desejo é que a palavra de Deus, o estudo que faremos com os irmãos, seja benéfico, seja abençoador, e nós possamos, ao término deste estudo bíblico, sentirmos que Deus falou aos nossos corações e nós crescemos um pouco mais na vida espiritual, na vida relacional, para louvor e glória de Deus. Nós queremos convidar a todos os irmãos e irmãs que estão nesse instante em casa, desfrutando desse momento, precioso diante de Deus, para conosco estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas e por aquelas bênçãos que também receberemos do Senhor por bondade, por misericórdia, por favor divino. Então, nesse instante, baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade desta noite. Muito obrigado, Senhor, por tua igreja, Pai querido, em que permanece com o mesmo intuito, Senhor, que é glorificar o teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem proporcionado às famílias da igreja. Os livramentos, Senhor Deus. E o Senhor continue abençoando. E nós queremos pedir nesse instante, Pai amado, mais uma vez, pelo irmão Marcos, Senhor, que o Senhor esteja com ele, esteja com a irmã Solange, esteja, Pai querido, restaurando, Senhor Deus, o teu servo, para a nossa alegria, para a alegria da igreja toda e para louvor e glória do Senhor Jesus. Abençoa também, Pai amado, nesse instante, cada família da igreja, Senhor Deus, que estão em casa com seus filhos, com seus netos, Senhor Deus, as nossas crianças, Pai querido, estas que nós temos intercedidos a Deus por elas, constantemente. Nós queremos mais uma vez colocá-las nas tuas mãos, Pai querido, para que as bênçãos do Senhor repousem sobre a vida delas. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, nesse estudo, Pai amado, falarmos tão somente aquilo, ó Deus, que tem como finalidade abençoar as pessoas, ó Deus. Ajudar, Pai querido, elas crescerem mais, para louvor e para a glória do teu nome. Assim como a tua palavra tem já falado ao meu coração, possa também estar falando aos corações de tantos quantos estão ouvindo nesse instante. Fica conosco. Nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós separamos para compartilhar com os irmãos esta noite dentro de um tema em que já é um tema conhecido, que nós já temos em outras oportunidades colocado ele para estudo, que é a igreja em minha casa, a igreja em sua casa, ou a igreja em nossas casas. Tá? Por que esse tema? Esse tema surgiu no meu coração porque este mês, o mês de junho, é um mês em que tem várias datas comemorativas em que diz respeito a pessoas ligadas à família. Tá? Família. Nós tivemos no dia 2 deste mês, é o Dia Internacional de comemoração, de oração às crianças em crises. Este mês começa com essa comemoração. E depois nós tivemos, no dia 7, como toda a igreja pôde acompanhar e até celebrar, o Dia do Homem Batista. Este
homem de Deus que foi separado, como disse, para ser mensageiro, anunciador das boas novas de salvação. Homens Batista. E vamos ter no próximo domingo, que é o segundo domingo, comemoração do Dia do Pastor. Uma classe que foi chamada por Deus, separadas por Deus, para que também disseminasse o Evangelho da graça de Deus e proclamasse Jesus Cristo como Salvador. E esta classe, ela tem sido homenageada anualmente, como as outras também, nesse segundo domingo do mês de junho. Depois nós vamos ter ainda uma outra data comemorativa, que é o dia 23, que é o terceiro domingo desse mês. Esta data é uma data também representativa dos batistas brasileiros, né? Que é o dia em que se comemora aniversário da Sociedade ou da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Hoje, nas igrejas conhecida como MCM, Mulher Cristã em Ação. Mas esta comemoração do dia 23 é uma comemoração em que, por certo, é uma grande comemoração, porque este ano, esta organização completa 108 anos de atividade batista no mundo. Essa organização que tem abençoado tantas pessoas. Foi organizada no dia 23 de junho de 1908. É a data da organização da União Feminina Missionária do Brasil. E esta organização, ela tem o compromisso de cuidar, né, de se preocupar com os bebês, né, ou as crianças, antes do seu nascimento. As mulheres já estão fazendo, né, programações para receber a criança quando chega no mundo. Então, após essa criança chegar, elas ainda vão também estar acompanhando o crescimento desta criança, né, através do arrolamento desta criança na MCM, né, ou na União Feminina Missionária. Então, essa organização ela tem um grande compromisso. Este mês vale a pena lembrarmos das atividades dela. E depois ela vai ter também, sendo assim incluído no seu trabalho de cuidado, de assistência, né, as chamadas mensageiras do rei, as meninas em que são instrumentos de Deus no crescimento, na orientação. Então, essa organização ela é importantíssima para a igreja e importantíssima para a família também. E depois temos ainda, né, nesta organização, a Sociedade de Moças, que são aquelas que são preparadas, né, para servir a Deus, e muitas delas se tornam missionárias através da motivação, do incentivo da União Feminina Missionária do Brasil nas igrejas que são as MCM que trabalham nas igrejas. Então, queridos, vale a pena nós lembrarmos dessas organizações que estão, ou dessa organização que se comemora neste mês de junho nas igrejas Batista do Brasil. Mas por que esse tema, né, desta noite, a igreja em minha casa, a igreja em sua casa, a igreja em nossa casa? Nesse início da nossa fala, nós temos as crianças, nós temos as adolescentes, nós temos as moças, nós temos as mulheres e nós temos os homens, em que estão sendo homenageados
nesta data com responsabilidade de servir a Deus dentro de casa. O nosso testemunho deve começar dentro da nossa casa. Tenho falado isso muitas vezes à igreja e vamos continuar falando, porque é necessário em que todos possam viver este evangelho em que pregamos, este evangelho em que as pessoas nos identificam como sendo evangélicos, mas a começar dentro da nossa casa, para a glória de Deus. Aproveitamos este tempo em que, por necessidade da pandemia no Brasil, as famílias estão mais em casa. Está as crianças que não estão indo à aula, está as mães, em que muitas delas estão trabalhando em casa através da internet. Estão os pais, que também, muitos estão sem sair de casa. Então, permanece a família juntos em casa. E nós temos observado, no decorrer do nosso ministério pastoral, em que existe uma gama muito grande de casais em que eles têm dificuldade no relacionamento dentro de casa. Não há um entendimento, aquele entendimento segundo a palavra de Deus, aquele entendimento em que Paulo ensina ao esposo, tenho falado em outros momentos, né? O amor à esposa, aquele entendimento da esposa ao respeito ao marido, não tem havido em muitos lares esta relação harmônica entre os casais. Nós já conhecemos muitos casais em que estavam juntos em casa, aguardando os filhos crescerem, já programados para a separação, para o divórcio. E nós precisamos viver o evangelho, os ensinamentos de Jesus dentro das nossas casas, com fidelidade, honrando o nosso Deus, de forma em que o nome de Jesus seja glorificado. Muitas vezes é o esposo em que trata a esposa com truculência, não respeitando limites. Muitas vezes é a esposa que, por acúmulo de atividade em casa e fora, chega em casa um tanto estressada e muitas vezes o humor não equilibrado e acaba não tendo um relacionamento aquele segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Respeitoso, padrão que Jesus ensinou através do dia a dia da sua palavra. E também foram ensinados pelos apóstolos durante o ministério apostólico. E nós gostaríamos de, nessa noite, pensarmos juntos a igreja em minha casa. Como vai a igreja em minha casa? Como vai a igreja em sua casa? Como está a igreja em nossas casas? Nós estamos vivendo essa essência dos ensinamentos da palavra de Deus? Nós estamos sendo verdadeiro sal da terra dentro do nosso lar? Este ensino de Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus vai trazer esta figura do sal, em que é um tempero para a comida, para que ela possa ficar com sabor, para que ela possa ficar agradável. Então,
Jesus disse assim, ó, vós sois o sal da terra. E como está a minha influência dentro da minha casa? Porque de dentro da nossa casa, nós vamos sair para o mundo. E se nós não damos testemunho dentro de casa, logo não seria razoável, entendeu? Apresentarmos um testemunho falso, não verdadeiro, ao mundo. As pessoas que não são cristãs. Tá? Nós precisamos ser de fato esse sabor ao ambiente que vivemos. Seja ele no escritório que trabalhamos, seja ele na sala de aula que ministramos, seja ele onde for, nós precisamos viver este evangelho em que Jesus desejou aos seus discípulos e deseja a todos nós. Tá? A todos nós. Então, sal é o preservador de não deixar em que a comida ou a carne, né, ou o peixe venha a estragar. O sal é preservador. E nós somos aqueles que vamos preservar as pessoas, relacionamento bom, saboroso, gostoso no ambiente da nossa casa, para que possamos adorar, glorificar ao nosso Deus. Se nós vamos ser sal da terra, precisamos então ter esta pureza. O sal, ele mantém a pureza daqueles elementos em que se coloca para que ele possa assim fazer. E os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura em que eles conheciam, porque o sal, ele vinha do sol e vinha do mar. Então havia pureza no sal. E se nós recebemos esse ensino de Jesus para sermos sal da terra, tá? Então, vamos zelar disso dentro da nossa casa. Não vamos deixar que as situações do dia a dia tirem esse privilégio que Deus tem nos dado para sermos sal da terra dentro da nossa casa. Mas Jesus não falou tão somente do sal da terra, mas falou também luz do mundo. A luz maravilhosa, né? Essa luz em que Jesus mesmo declarou, tá? Vós sois a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Tá? O sal vai tirar a impureza, vai tornar mais pura, com mais sabor a nossa relação como sal. E a luz? A luz, ela vai nos ajudar a brilhar, a aparecer como diferentes, como servos de Jesus Cristo. Se eu retroceder um pouco aquilo que Jesus falou com respeito ao sal, tá? Ele vai dizer, se o sal for insípido, para nada presta. Tá? Se torna irrecuperável. Não tem como restaurar. Não tem como restaurar. Tá? Se torna inútil. Não presta para mais nada. É Jesus quem disse isto. E o final é a destruição. Será lançado para ser pisado pelos homens. Não há valor. Então, queridos, pense nisso hoje em casa, sua família, seus filhos. Se você realmente tem sido sal da terra, a começar dentro da sua casa. Depois Jesus então volta à figura da luz, que
tão importante, né? Tão importante. Porque Deus é luz e nele não há trevas. Se nós estamos em Deus, nós também seremos luz. Tá? E Deus separou Israel, como todos sabem, né, para ser luz dos gentios. Lá em Isaías, né, capítulo 9, versículo 2, lá diz que o povo que andava em trevas viram uma grande luz. E aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, que era os gentios, que seriam luz, os judeus, que seriam luz para os gentios. E lá também, Isaías 42, versículo 6, tá? Está registrado essa razão, que Deus trouxe os gentios para que eles fossem os judeus, para que eles fossem luz para os gentios, para que eles pudessem sair das trevas, da escuridão. Então, nós devemos ser luz de Deus, precisamos ser luz de Deus dentro do nosso lar. A função da luz é afastar as trevas. E se nós não afastamos as trevas, a começar, nós que temos a nossa casa, temos os nossos filhos, temos aqueles que convivem conosco em casa, não afastamos essas trevas, nós não estamos sendo luz do mundo. Precisamos irradiar luz ao nosso redor, para que as pessoas possam, então, ser abençoadas. Jesus, quando encerra essa palavra no capítulo 5, lá, do Evangelho de Mateus, tá? Jesus vai dizer que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, a começar, essas boas obras, esse comportamento segundo os padrões de Deus, da palavra de Deus, a começar dentro das nossas casas, tá? Dentro das nossas casas. Radiarmos esta luz para os nossos familiares, depois para os nossos vizinhos, e assim chegamos ao mundo em trevas, ao mundo sem Cristo, ao mundo em que jaz no maligno segundo Jesus. Então essa luz de Jesus começa a brilhar dentro de nós, dentro da nossa casa, e vai então sair para brilhar fora, para a glória de Deus. E aí nós vamos edificar a nossa casa, né? Edificar a nossa família, conhecendo essa grandeza de Deus, esta pureza que é provocada pela graça do Espírito Santo, que nos tornou sal para temperar, sal para conservar, sal para purificar, e nos transformou das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para sermos luzeiro do mundo, em um mundo em que não tem Jesus, em que vive nas trevas, permanece nas trevas. Essa luz em que vai avisar as pessoas que estão em perigo, e elas precisam sair então desse perigo que estão vivendo. Mas é preciso que eles vejam esta lâmpada através dos meus olhos, através dos meus pés. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então nós precisamos sairmos da nossa casa para a igreja, quando formos adorar a Deus, ao término dessa pandemia, ao término desse isolamento, sairmos conscientes de que vivemos isso dentro da nossa casa, vivemos isso com os nossos filhos, vivemos isso com a nossa esposa, e agora vamos viver isto lá fora. O resultado de sermos sal da terra, luz do mundo, vai impactar a vida dos outros. Então nós podemos citar com ousadia
aquilo que Jesus ensinou lá, quando encerrou esse texto, lá em Mateus, capítulo 5, verso 16, que ele vai dizer que a nossa luz deve resplandecer. Nossa luz tem que ter abrangência através das nossas boas obras. Mas se eu não tenho boas obras em casa, com a minha família, logo é inútil aquilo que eu vou fazer lá fora. Então, queridos irmãos, amados que nesta noite esteve conosco, pense como está a igreja em sua casa, como está a igreja em nossas casas, se ela está vivendo o evangelho da graça de Deus, ou se ela está simplesmente vivendo fora, nas reuniões, vivendo nos cultos, mas em casa é outra história. Que seja a mesma história, a história do evangelho, do testemunho, do relacionamento, do respeito, do amor, da fidelidade, da sinceridade, seja dentro da nossa casa e seja também na igreja com aqueles que nós relacionamos, que são nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe poderosamente, ricamente nesta noite, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém.